Você coloca aquele material que você coletou, né? Sim. Na máquina ali. E ele vai puxando cruzando com tudo que já existe. Tudo que já existe, até dar o match. Né? Por isso que o banco de DNA é interessantíssimo. Porque não basta você ter um DNA, gente. Nossa, encontrei sêmen, encontrei líquido seminal, encontrei sangue. Você levanta, mas não tem. O exame tem que ser por comparação. Toda e qualquer identificação, seja o método que for, é sempre comparativo. Quando eu falo, por exemplo, de arcada dentária, eu preciso ter um elemento para comparar. Não basta eu ter levantado aquela arcada dentária e falar, nós temos aqui. Sim, mas... Né, você tem que ter comparação. Impressão dígito papilar, a mesma coisa, Beto. Que é a Isso. A gente fala dígito papilar porque não é só dos dedos. Palma da mão, dorso da mão, planta do pé, lábio, pele, todos nós temos um desenho diferenciado. Então, não é só a ponta dos dedos. E a gente pode chegar a isso, mas sempre por comparação. Para entender essa parte científica, a gente já volta inteiro para como chegamos nele. O dígito papilar, ele tem um banco, porque é assim, todo mundo tem uma carteira de identidade e é feito a coleta do material digital, sim. Esse material que a gente faz para tirar uma carteira de identidade, existe esse banco nacional que a polícia pode cruzar com o que foi encontrado numa cena de crime? Não. Então, por que não? Nós não podemos pegar registro civil para usar, não pode, porque aí você está infringindo uma série de conceitos importantes. Nossa, mas é uma coisa tão interessante, porque você já tem esse material coletado. Exato, mas não pode. Isso não é só aqui, não, tá? Não, tudo bem, mas é só porque eu achava você não pode utilizar, né, um registro civil para fazer essa comparação. O que nós temos aqui? É o monodactilar. Quando você vai fazer o registro civil para sua identidade, você coleta a impressão dos 10 dedos. Todo mundo já viu isso, já faz. Ok, aquilo fica num banco de dados, mas é civil. Tá? Agora, parece que isso está extrapolando e está sendo nacional, não sei ainda se tem, mas todo o estado aqui do Brasil tem o seu banco de dados civil, que é identificar a pessoa civilmente. Que é o RG. Nossa, o RG, no Rio de Janeiro, Sim. eu me lembro que é IFP, se eu não me engano. Às vezes muda a carteira de identidade. É a carteira de identidade, gente. O que é o e a de motorista, monodactilar? né? O motorista Sim. também tem. Isso. O que é o monodactilar? São aquelas impressões coletadas em cena de crime. Então, nós temos um banco de dados. Por que a gente fala que é monodactilar? Gente, porque é absolutamente raro você encontrar os 10 dedos bonitinhos numa cena de crime. Então, a gente trabalha com fragmento de impressão, dígito papilar também, digital, vamos falar do digital. Sempre fragmentos. Porque essa história que você vê até em filme, eu sempre brinco com isso, gente, ninguém, principalmente deixa tão perfeito vai assim. deixar bonitinho os 10 dedos você perfeitinhos. mexe, né? Exato. Porque você imagina, quando eu pego o copo, só o fato de eu pegar, fazer isso aqui, ó, encostar, eu já borrei a minha impressão, tá? Porque eu estou fazendo um esfregaço, só de eu movimentar. Isso aqui é extremamente... E aí não dá para fazer nada com esse esfregaço? Se for um esfregaço mesmo, não. Você não... Não. E esse monodactilar, ele vai coletando, vai colocando no banco de dados todo aquele material que você coleta numa cena do crime. Então, pode ser que você pegue um indicador, que você consiga pegar uma impressão legal do polegar, né? Ou um fragmento. Nacional, esse banco de dados? Nacional. E aí... Não, nacional não. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu não sei ainda com o programa que existe agora se eles estão expandindo. Deveria. Porque você vai... O bandido está em qualquer... Olha a Raquel Genoff, o cara estava em São Paulo e ele fez o que fez lá no Paraná. Exatamente. Agora, então você coleta, vamos supor, pegou um pedaço de uma digital aqui, Sim. isso é coletado e é jogado nesse banco. Tem match, ele procura para ver se tem? Sim. Se não tem, fica lá até dia... Fica lá até acontecer. De novo match. Exato. Isso é a mesma coisa no DNA. Esse DNA vem de quem? Esse banco é feito por quem? Cenas de crime. Material coletado em cenas de crime, instrumentos relacionados, objetos relacionados, veículos relacionados a crime. A gente não pode utilizar material civil. Não existe ainda aqui no Brasil, continua ainda com o esquema da impressão digital, que é muito eficiente para termos civis, né? Você fazer identificação, mas não é para o criminal. Então, esse banco de DNA, o que está alimentando? Material que é coletado na vítima,
Material que é coletado na cena do crime, no instrumento, no objeto e no veículo relacionado Aquele crime. A crime. Você vai alimentando. Né? Porque E pode ser que você os encontre. criminosos não dão DNA? Não tem criminoso também? Que são os criminosos, os de homicídio, eles são coletados já, deveriam? Ele pode se Porque recusar. foi assim que a Raquel Genofre fez, não foi? Ele pode se recusar a fazer, é um direito dele. Aí tem que ter uma ordem judicial para que se colete esse material. Tá. Mas ele pode se recusar. Falar, não, eu não vou fornecer. Eu tinha meu sangue, entendido não que vou era nada. obrigatório criminosos, crime, homicídio, Nos Estados Unidos, estupro. Se você for pego lá dirigindo bêbado ou imediatamente. Isso já está no crime. Não, você já está no banco de dados, tá? Por que isso? Porque nós sabemos que o criminoso ele tem, né, uma maturação. Ele começa com acidente infringindo a lei de trânsito, Pulando a catraca do metrô. Uma agressão aqui, né, um furto ali, e ele vai, né, ele tem todo um processo dentro, né, do crime, e inclusive com serial killers, que é super importante isso. Então, vai coletando. Você vê o BTK, que é um muito conhecido, que ele foi preso, né, o Dennis Rader, que foi preso em 2007, eles encontravam o material dele, sêmen, nas vítimas. E ele era tão, sabe, narcisista e tão seguro que ele provocava a polícia. Ele mandava recado pela imprensa, entendeu? Vai lá, eu ejaculei mesmo na cara dela, na roupa, vocês vão encontrar. Realmente, a polícia encontrava. Mas quem era esse indivíduo? Porque ele não constava do banco. Ele nunca tinha levado uma multa. Psicopata. Entendi. Olha. Nada. Socialmente ilibado. Ilibado, socialmente. Ele construiu tão bem Essa máscara social dele que ele não tinha nada. Então, no banco, sabia-se o quê? Olha, esse indivíduo é o que matou fulana, é o que matou Beltrana, tarará. Sabia tudo. E quem é? Não tem como. O próprio sistema, hoje também no Brasil, por exemplo, você pega o DNA numa mulher encontrada morta aqui, por exemplo, a Júlia Rosenberg. Aquele DNA dela, encontrado, poderia estar no banco de dados e dar match com outros crimes coletados de um DNA que você não tem o autor. Mas você já consegue costurar que esta vítima aqui em São Paulo, no Ipaúba, no litoral norte, que é a Júlia, e de repente uma vítima em Natal tem o mesmo DNA. Então essa pessoa está agindo, ela é o mesmo autor, então você consegue. Isso aconteceu também com aquele estuprador em série lá de Goiás, que ele tem mais de 50 mulheres, porque foram coletando os DNAs e quando pegou ele, você já tinha que 15 mulheres eram do mesmo. Através dessas 15 mulheres, eles começaram a investigar o modus operandi de cada onde que foi e tal, para chegar nele. No caso, por exemplo, se eu sou um suspeito, e eles coletam esse rapaz. Sim, saliva e tal. O suspeito, ele já vai para o banco de dados também? Sim, o suspeito vai. Independente se depois é inocentado. Por exemplo, eu tenho suspeito. Pode ser que eu tenho essa suspeita, mas pode ser que ele não tenha nada a ver. Não é que ele vai imediatamente, mas eu vou coletar a amostra, tá? Essa amostra, e vou jogar no banco de dados para ver se dá match. Se der alguma coisa. Se dá alguma coisa. Deu, ok, ele vai estar no... Se não deu, eu não posso colocar. É retirado a amostra, tá? Exato. Não fica mais lá. Não fica. Ele vai para ser feito. Eu jogo no banco de dados que eu tenho e aí vão procurar, se der, né? Ali a coincidência é o cara. O famoso quem deve não teme. Eu sou a favor. Eu, por mim, dava meu DNA agora. Mas eu entendo também que já tem umas discussões muito importantes. Até que ponto, por exemplo, o meu DNA vai ser utilizado como hoje é utilizado nossos dados em cartão de crédito, aquilo. Se, de repente, para eu mudar de plano de saúde, o meu DNA é analisado, eu tenho uma tendência a ter uma doença específica. Então, o plano de saúde já pode me rejeitar. Até onde vai o uso do seu DNA? Eu acho que para crime, meu filho, eu estou aqui, pode pegar, não matei ninguém mesmo. Desde que você seja pego numa infração, por mais simples que seja, por exemplo, você está completamente bêbado dirigindo. Não dá, gente. Um crime para mim. Tem que coletar. Deixa no banco de dados. Se nunca mais ele fizer nada, ok. Né? Mas você precisa alimentar esse banco. Você não pode ficar, né, só com esses crimes mais graves. Então, por exemplo, coletou-se o material na menina, na Júlia. Colocou lá, mas não deu match com ninguém. Em nada. Mas está lá.
Ele vai ficar guardadinho lá, até chegar um suspeito. Apareceu um suspeito, tá? O rapaz lá... Então, no caso da Júlia, não foi o banco de dados de DNA que achou o autor. Porque ele não estava lá. Porque ele não estava lá, mas está ali alimentando, porque eu encontrei numa vítima que foi morta. Tá. Então, pá, o material está lá. Poderia ter dado já uma coincidência. Aí você fala, pô, esse cara aqui é o João que fez aquilo, né, em outra ocasião. Mas não deu. Contanto que eles chegaram até um suspeito, que realmente ele tentou estuprar, tá, deu toda aquela confusão, foi parar na delegacia, mas não era ele. O DNA salva o suspeito. Também. Porque ele Exato. te inocenta de algo que você não fez. Exato. No caso, por exemplo, o DNA que o autor, que a gente vai falar dele daqui a pouco, que ele deixou, é o DNA... Tem diferenças, não tem? Do mitocondrial, nuclear, uma coisa assim. Tem. Isso. Tem. Esse que ele deixou é o mitocondrial? Eu acredito que não. É o DNA... Nuclear mesmo? Sim, nuclear. Tá, o genômico, que é o mais completo. O mitocondrial é interessante porque nas cenas de crime, principalmente na rua, em situação assim complicada, a mulher está, né, enterrada, essa situação, você não consegue, às vezes, pegar um DNA, o núcleo ou material suficiente para fazer o genômico. Então, aí você parte para o mitocondrial, que é da linha, né, de Da ascendência, mulher. descendência da mãe. Tá? Então, é interessante, o mitocondrial é importante até ter esse tipo, para você pegar essas amostras muito prejudicadas. Então, tem possibilidade. Mas o ideal é o genômico. Né? E por isso que você precisa de concentração. Por exemplo, Você quando precisa você ter acha material. uma ossada, você só tem o mitocondrial. Não necessariamente. Né? Você Não? pode pegar do dente, você pode pegar... Ah, o dente é nuclear? Sim, de qualquer lugar. Da medula, dos ossos, você consegue levantar. Você chega O cabelo não é é o bulbo, né? É o bulbo Que também. o povo Todos acha que é só eles... cortar. Cortar o cabelo vai te dar alguma coisa? Não. Você pode puxar aí o mitocondrial se for um cabelo cortado. O ideal é que tenha bulbo, para você fazer o genômico. Unha tem o quê? Unha, pode ter os dois. Pode ter os dois, tá? Pode ter os dois. Material sobre as unhas, que é pele. Ah, sim, não. Daí a pele do autor Do da sua autor, morte. sim. Mas eu digo, a minha unha, ela tem o mitocondrial ou ela tem o nuclear? Tem os dois. Tudo tem os dois. Qualquer DNA, qualquer material, ele tem a possibilidade de ter os dois. É a mesma coisa. Só que o mitocondrial fica naquelas... Você tem possibilidade de trabalhar com ele nas amostras mais degradadas, Beto, porque nem sempre está bonitinho. Você imagina essa moça. Ela já estava enterrada, parcialmente. Puta, Né? quanta Enterrada, coisa já misturou. folha. Apesar que acho que o que favoreceu muito é que no dia seguinte ela foi encontrada. Era recente. Não demorou. Exatamente. E não tinha chovido. Então, exatamente. Aí você tem que contar com isso. Por isso que se trabalha também com mitocondrial para tentar conseguir algum material dessas amostras que estão muito degradadas. Tá? Porque o genômico eu preciso de concentração e às vezes aquilo está diluído. Sangue, por exemplo, pode estar diluído. Choveu, limpou. É o que acontece quando eu uso o reagente. Entendi. Quer dizer, já limparam a amostra de sangue. Então, eu já tenho uma diluição. Aí eu vou lá e aplico o reagente, que dilui mais ainda. E você não consegue fazer o DNA genômico, com reagente? Com reagente, consegue. Porque o reagente também ele é super sensível. Então, tem a possibilidade de você levantar, só que você tem que saber coletar. Né? Não é coletando uma amostra que você vai conseguir. Por isso que às vezes tira pedaço da parede. Sim, tira estofado. Você tem que recortar e trazer a parte interna do estofado. Não só raspar. Porque o sangue, claro, piso, você tem que procurar ali a maior quantidade de material possível para favorecer o laboratório. Porque também ninguém faz milagre. Toda técnica ela tem limite. Sim.